Bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre, para o seu coração, para a sua semana. Sabe que a semana não começa hoje, segunda-feira, a semana começou ontem. Uma semana de primeira não começa na segunda, começa no domingo, na presença do Senhor. Prazer ter você aqui com a gente, no Café com o Pastor. Estamos aqui de segunda a sábado, às 7h14, lembrando o desafio do Senhor de clamarmos por Ele. E quando clamarmos, Ele nos atende. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui seguindo na nossa leitura bíblica anual. E eu estou aqui em Números, capítulo 9. Texto maravilhoso. Quando o povo já saiu do Egito, já viveu toda aquela experiência tremenda de ver a mão de Deus, os sinais de Deus sobre o Egito, né? O Senhor demonstrando o seu poder. O povo já atravessou aqueles 3 meses do êxodo e aí eles estão indo ali para seguir adiante. O Senhor já deu as leis. Nós vimos semana passada como que os sacerdotes deviam se comportar e como que a reação da santidade de Deus, como Nadab e Abiú não obedeceram, fizeram o que dava na cabeça deles. Não se cultua a Deus do nosso jeito, se cultua a Deus do jeito de Deus. E eles quiseram cultuar a Deus do jeito deles, em desobediência, com pouco caso, com orgulho, sem o sacrifício do cordeiro que apontava para Jesus, aquilo tudo que vocês viram. E depois nós vemos os sinais que um homem de Deus, um sacerdote, não podia carregar consigo: falta de visão, andar se arrastando, usar máscara, coisas que estavam representadas ali em cegueira, aleijão, falta de membros no corpo, porque representavam o Senhor, apontavam para Jesus. E agora, no livro de Números, eu estou aqui no capítulo 9, para a gente poder compartilhar uma experiência fantástica a partir do versículo 13, que diz assim, versículo 15: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do tabernáculo. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Uma nuvem durante o dia e à noite uma aparência de fogo, a mesma nuvem. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem pairava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriram a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam poucos dias e partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, um dia só. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados, não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Isso aqui é tremendo. Está falando de um Deus que é presente, de um Deus que está no meio do povo, de um Deus que se manifesta. A nuvem do Senhor se manifestava sobre o tabernáculo. De dia, aquela nuvem branca, e à noite ela resplandecia. Já viu aquela tinta que se usa no teatro, que de noite, ou no escuro, ela resplandece? Era mais ou menos assim. De dia, branca, de noite resplandecente. E aquilo era a presença de Deus. Moisés havia pedido ao Senhor: venha conosco, nós não queremos ir só, não queremos ir sem o Senhor. Não faz sentido a vida se você caminha, se você vive, se você marcha sem o Senhor, porque toda a vida é parte dela deserto, parte dela obstáculos, quer seja um exército inimigo, quer seja o mar, quer seja um rio, obstáculos.
parte dela é um vale verde, pensando no Salmo 23, mas o vale da sombra da morte também está presente aí. Que o Senhor seja o seu guia, que o Senhor seja aquele que define o quanto tempo você fica, o quanto tempo você vai ficar andando até parar de novo. E é assim que acontecia com aquele povo. Às vezes, por meses, a nuvem ficava ali, pairando sobre o tabernáculo. E eles ficavam por meses, então, acampados naquele lugar. Mas quando a nuvem se levantava, se você for ver lá atrás, os coatitas, os filhos os levitas, né? As 3 famílias, eles se revezavam em desmontar o tabernáculo sob a orientação do sacerdote. E é interessante que aqueles que carregavam, os coatitas, se não me engano, que tinham a responsabilidade de carregar as coisas de dentro do altar, de dentro do tabernáculo, não é? Eles carregavam depois que os sacerdotes cobriam, eles não viam, não olhavam para a Arca da Aliança, para nada daquilo ali, porque era santo, sagrado e era arriscado, muito arriscado. Então eles se santificavam, se organizavam, se preparavam, se purificavam, e aí desmontavam tudo, chegavam lá onde a nuvem parava, eles montavam tudo e a nuvem acampava sobre o tabernáculo. E às vezes ela ficava apenas uma noite. Terminou de montar tudo, uma noite a nuvem se levantava e eles paciente e prazerosamente desmontavam tudo e seguiam a nuvem. Querido, o que falta em nós hoje é essa tranquilidade, essa disposição de seguir o Senhor. Falta-nos a visão, às vezes nós nem estamos vendo mais a presença do Senhor, a nuvem que cobre de dia e de noite. Mas se nós atentarmos, se descansarmos, se nós estivermos realmente atentos, nós vamos ver o Senhor dando sinais, abrindo passagens, preparando o caminho e nos abençoando. E se Ele nos faz ir muito rapidamente, vá, o lucro é seu. Se Ele te faz ficar, fique, o lucro é seu. Eles faziam isso com muito prazer, com muito temor. Já haviam experimentado muita coisa que mostrou que não devia fazer diferente. E quando olho para o Novo Testamento, eu vejo o Senhor mostrando que nós devemos continuar confiando nele da mesma forma. Deus nos ama sem cessar. Deus nos perdoa do nosso passado, dos nossos pecados, e Deus nos chama para servi-lo, para carregar o tabernáculo, para sermos o tabernáculo, e ele vem sobre nós, e então ele nos dá direção para ficar e para partir. Seja assim na sua vida, em cada área da sua vida, seja assim na vida da igreja, para a glória do Senhor. Eu queria orar com você sobre isso, dizendo que em nome de Jesus, você quebre toda rebelião e você volte a andar segundo o sinal do Senhor, a ação do Espírito Santo. Senhor, eis-nos aqui nessa manhã, início de semana, segundo dia da semana, pedindo, paira sobre nós a tua glória e leva-nos a uma obediência que a gente só saia de onde estamos quando o Senhor ordenar. E a gente só pare quando o Senhor parar na nossa frente, quando o Senhor ordenar. Oramos para que a nossa vida seja uma vida de obediência, uma vida, ó Deus querido, que experimente a paz de viver segundo a direção do Senhor. E cada um que vive hoje em desobediência, que vive de maneira própria, de decisões próprias, Senhor, perdoa, traz de volta o teu povo para a tua presença, para o centro da tua vontade, opera-se em nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Semana abençoada, cheia da graça do poder de Deus, cheia de vitória, cheia da nuvem e da glória do Senhor em cada dia. Por quê? Porque você é luz, e onde você passa as trevas se dissipam, em nome de Jesus.